Não há mais nenhuma dúvida. O que está acontecendo agora é uma guerra, é um conflito envolvendo inicialmente Ucrânia e Rússia, mas que pode ganhar outras alçadas que a gente vai discutir aqui no nosso vídeo, tá? O Putin, ele quebrou todas as promessas que ele tinha feito de não fazer um ataque, uma invasão na Ucrânia, falou que não ia anexar o território ucraniano. O que ele está fazendo agora é justamente o contrário do que ele tinha comentado. Segundo ele só queria defender a população de maioria russa da região de Donbás e queria que a Ucrânia cumprisse a promessa de nunca, na história, para o futuro, entrar na OTAN. O que ele está fazendo não é isso. Ele está fazendo ataques coordenados com mísseis, com tanques, cyber-ataque, é uma guerra híbrida que está sendo feita contra a Ucrânia, que é muito menos poderosa que a Rússia. Então, inicialmente, está tendo uma derrota, assim, muito grande dos ucranianos. Mas depende de como essa guerra acabar, o contorno dessa guerra, eu diria que a Rússia vai ter muito mais dificuldade do que aparenta ter nesse início, que ataca a Vitória, ataca, controla Porto, ataca, controla o aeroporto de Kiev. O futuro talvez não seja tão benevolente assim com a Rússia. Quais são as consequências? Será que a OTAN vai participar? Qual a posição da China, a posição do Brasil? E se isso de fato representa uma terceira guerra mundial? Se você quer entender um pouco mais sobre isso, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Curso completo de Geografia e Atualidades, link aqui na descrição, tá? Bom, galera, vamos lá. Que nem eu falei para vocês, a promessa que a Rússia tinha feito desde o início, esse conflito já está mais forte, pelo menos nos últimos 4 meses, é que a Rússia não faria uma intervenção no território ucraniano, não faria uma mobilização. E a gente está tendo hoje, por exemplo, a Rússia atacando numa série de fronteiras, com caças, com tanques, por exemplo, vindo da Bielorrússia, e está atacando pontos importantes de cidades importantes. A Kiev, por exemplo, tocou uma sirene por conta de um ataque aéreo russo, né? Os ataques começaram na nosso finalzinho de noite, madrugada. Aqui eu lembro que eu vi às 23h57 exatamente, tá? Lá na região da Ucrânia e tal. Mais ou menos por volta das 5h30 da manhã, né, que começaram os ataques, e o Putin ele veio mais ou menos 1h30 depois anunciar que realmente ele está fazendo uma operação tática militar. Ele explicou bem brevemente qual que vai ser a situação, mas basicamente os ataques eles vão se centrar em bases militares. O que a Rússia está querendo fazer nesse momento é destruir qualquer tipo de chance de resposta que a Ucrânia possa ter contra essa mobilização. E como ele sabe que se for colocar frente a frente Rússia e Ucrânia, a Rússia é extremamente mais poderosa, o Putin fez uma declaração muito forte, falou ali, ó, se algum país estrangeiro quiser se mobilizar e interferir aqui na questão, a resposta vai ser a pior resposta da história da vida de vocês. Muito possivelmente, segundo as ameaças, claro, um ataque nuclear em algum país que poderia se mobilizar. Então, OTAN, Estados Unidos, eles estão meio que assim, o que eu vou fazer nesse momento? Será que eu ajudo a partir de dinheiro, a partir de tropas, a partir de, por exemplo, financiamento, equipamentos, armas? Não sabe exatamente o que fazer. O Zelensky se reuniu sim com o presidente Biden, que prometeu uma ajuda à Ucrânia. Mas, novamente, como será essa ajuda? Eu particularmente duvido que seja uma ajuda militar. Por quê? A Rússia hoje ela é a maior potência bélica militar. Supera aí, tá? Em número de ogivas, tal, Estados Unidos, China e qualquer país que você possa imaginar. Caso os Estados Unidos mande tropas ali para a região para proteger a Ucrânia, isso significa que um soldado americano pode matar um soldado russo pode matar um soldado americano. E isso, claro, culminaria no ataque direto entre as duas maiores potências bélicas contemporâneas, ou seja, Terceira Guerra Mundial. Vocês percebem que o Putin, ele colocou o Biden contra a parede? Por quê? Olha a posição do Biden, hein? Inclusive, quero saber o que vocês fariam. Deixa aí nos comentários. Se os Estados Unidos não respondem aos ataques da Rússia, ou responde somente com sanções, que a Rússia está muito mais bem preparada do que estava na época da Crimeia, aumentou suas reservas em ouro, suas reservas em yuan, as reservas internacionais, de maneira geral, aumentaram bastante. Na época da Crimeia, 40% eram dólares. Hoje estima-se que seja de 15% a 16%. É uma economia muito mais desdolarizada. A Rússia acabou de fechar um acordo, por exemplo, com a China, que já se pronunciou que não tem nada a ver com o conflito, tá? Que a Rússia tem que saber dos seus problemas, basicamente lavou a mão sobre o conflito, tá? No Conselho de Segurança da ONU. Mas Rússia e China anunciaram uma aliança sem limites, no âmbito militar, no âmbito econômico, no âmbito estratégico. Existe a possibilidade de mais gasodutos, novos gasodutos,
conectando a Rússia e a China. Então, cada vez mais a dependência do mundo ocidental ela vem diminuindo. Não é desprezível, tá? Eu diria para vocês, se o cancelamento, por exemplo, do Nord Stream 2, como sanção às práticas da Rússia feita pela Alemanha, foi um pouco surpresa. Porque é claro que a Rússia vai sofrer, mas a Alemanha vai sofrer mais ainda, porque depende do gás natural russo. A gente está em pleno inverno no continente europeu, tá? A gente nunca pode esquecer desse fato. Mas, então, se o Biden, galera, faz algum tipo de sanção econômica, a Rússia está mais bem preparada. Isso mostraria uma certa fraqueza do mundo ocidental. Porque, poxa, a Rússia anunciou, se meter, vai ter guerra nuclear. E o que os Estados Unidos faz? Só sanção? Parece que está com medo da Rússia, percebe? E o simbolismo conta muito nesse tabuleiro geopolítico internacional. Agora, se o Biden fizer uma intervenção com tropas, ajudar a Ucrânia, isso significa uma terceira guerra. Não acho que vá acontecer uma intervenção militar, uma terceira guerra por causa da Ucrânia. A Ucrânia, claro que seria estratégico, é mais um país aliado da OTAN, possivelmente existia a chance de entrar para a União Europeia, né, com a política do Zelensky, mais para o mundo ocidental, mas não representa um grande aliado estratégico como outros países, como por exemplo Polônia, Letônia, Lituânia, Estônia, que são membros da União Europeia, que são membros já da OTAN. Então não compraria uma terceira guerra mundial só, entre aspas, por conta disso. Claro, se a gente tiver um desastre civil humanitário, então a Rússia começa, sei lá, mata 100 mil, 150 mil, 200 mil, enfim, vai para casa dos milhões aí, lembrando que a Ucrânia não é qualquer país, a Ucrânia tem um território significativo, tem mais de 40 milhões de habitantes, cara, não é qualquer coisa, é um país grande, é um país forte sim militarmente inclusive, mas é que claro, não dá nem para comparar com a força dos russos, tá? Então tá contra a parede aí, vai fazer uma intervenção? Se fizer a terceira guerra, não vai fazer, vai ficar nas sanções? Eu, Rússia, mostro meu grande poder geopolítico e ainda vou utilizar essas sanções para convencer Irã, Síria, Líbano, China, Ásia Central, como vocês do mundo ocidental são malvados, estão excluindo a gente. Então vamos fazer aqui o nosso próprio sistema bancário, a nossa própria interligação, vamos se unir contra essa opressão do mundo ocidental, percebe? A gente vai ter que ver agora quais vão ser as consequências da Ucrânia. Lembrando que a Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, ele ligou para o Biden para pedir uma ajuda, o Biden falou que vai ajudar, a gente ainda não sabe como. A OTAN já anunciou que não vai mandar tropas, e era esperado que fosse fazer isso. Novamente, seria uma terceira guerra, caso de fato mandasse tropas e causasse um conflito com os russos. Mas a Ucrânia, ontem mesmo, né, aparentemente já previa, já sabia que ia acontecer. Fez ali um estado de emergência em que o poder executivo atualmente faz às vezes de legislativo e executivo. É uma ditadura, mas é uma ditadura no momento pré-guerra, é uma coisa até que relativamente natural nesse momento. Convocou reservistas, estima-se chegar a mais de 200 mil reservistas de 18 a 60 anos para ser combatente e liberou posse e porte de armas para a população ucraniana, novamente para resistir essa ofensiva russa. O que eu penso que vai acontecer é que a Ucrânia não vai se render. A Ucrânia, desde da Guerra Civil Ucraniana, de 2013, 2014, quando a Rússia apoiou o massacre que aconteceu, principalmente em Kiev, contra a população que queria se aproximar da União Europeia, aproximar do mundo ocidental, tem uma certa ojeriza ao Putin, uma certa ojeriza à Rússia. Vê agora que Kiev está sendo atacado, Odessa está sendo atacado, outros pontos bem estratégicos estão sendo atacados, e não só Donbass, não só o leste ucraniano, ressuscitar ainda mais esse nacionalismo dos ucranianos. Imagina você que mora no Brasil, vem um país estrangeiro e começa a te atacar. Você aceitaria essa invasão na boa? Você aceitaria, ah não, ele está me atacando? Pô, beleza, hein? Agora eu respondo você é meu novo governante. Não. Essa população armada pode começar, se a Rússia de fato quiser interferir na Ucrânia como um todo, formar guerrilhas urbanas, formas de resistência. E aí é diferente. Porque quando a gente fala nesse momento da Rússia atacando, pô, ela vai lá com um caça, atira e controla. Beleza, ok. Isso é mais fácil porque a Rússia é muito mais poderosa. Quando a gente fala no momento do 1 contra 1, de guerrilheiros urbanos, por exemplo, guerrilheiros, de cima de um prédio, escondido, fazendo atentados, atirando, não é fácil. Vide Afeganistão, vide Iraque, vide Síria, né? Não é simples assim você chegar, dominar um país. Tem toda uma logística, um gasto muito grande. Então, apoio financeiro que a OTAN e os Estados Unidos podem dar é até para tentar minar também economicamente a Rússia. Será que a Rússia conseguiria sustentar economicamente? Que está se recuperando de uma crise econômica, tá? Esteja bem claro. Pandemia, tudo tal. Conseguiria se manter
2 anos contra guerrilhas ucranianas, isso enfraqueceria, claro, a Rússia, tá? Então a gente tem que ver qual vai ser a resposta da Ucrânia. Aparentemente, pelas declarações e pelas atitudes de Kiev, vai ser uma forma de resistência contra essa possível, como está se mostrando, invasão russa, tá? Outra coisa que chama atenção é o medo que alguns países orientais eles estão nesse momento. Cito para vocês, por exemplo, Suécia e Finlândia, que são países que cogitavam até pouco tempo atrás entrar para a OTAN, inclusive, para se proteger um pouco mais da Rússia, mas a gente tem, por exemplo, Letônia, Lituânia e Estônia, que são países bálticos, que já pertenceram à antiga União Soviética. Hoje são membros da União Europeia e da OTAN. E aí? Estão desesperados. Mundo ocidental, me ajuda. OTAN, faço parte de vocês. Manda tropas, armamento. Países bálticos já declararam, inclusive, estado de emergência. E a Polônia, está bem na fronteira ali com a Ucrânia. Temos países, a Turquia. Cara, por mais que a Turquia tenha algumas ligações mais próximas com a Rússia, né, Erdogan e tal, duvido que o Putin vai partir para cima da Turquia, que é um outro grande império que quer ser um pouco mais imperialista, ali próximo da região do Cáucaso, mas também a Turquia é membro da OTAN, tá? Então a situação ela vai ser bem intensa para esses países do leste europeu que não sabem muito bem o que esperar dessa nova atitude da Rússia. Um ponto importante também que a gente tem que levar em consideração é a atitude do Brasil. Como que o Itamaraty ele vai se posicionar? Eu até então, galera, estava elogiando a atitude do Brasil de ficar em cima do muro, né? Realmente, olha, porque a gente tem que se entender com os dois lados. Pô, o Brasil faz parte dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, tá? A gente tem a China como nosso maior parceiro econômico, é fato. Mas numa posição tão forte agora que a Rússia vem tomando, que sobre uma suposta tentativa da Ucrânia de acabar com Donbás, cara, a gente sabe que alguns ataques estavam acontecendo entre separatistas, tal, beleza. Mas não existia uma política de, que nem a Rússia chamou, né? G, espacinho, sídio, né? G, no, item, né? Entendeu o que eu tô falando? Isso não existia no leste ucraniano. Isso tudo foi muito insuflado pela mídia russa. A gente teve, por exemplo, denúncias de um suposto atentado sabe o que eu tô falando? Lista, na Crimeia. Teve, por exemplo, 2 carros que invadiram a região de Rostov, na Rússia, e que justificaram uma possível, né, intervenção da Rússia, mas são ataques muito frágeis para justificar tudo que a Rússia está fazendo. No mínimo, se de fato os ataques aconteceram e não foi uma bandeira falsa, um ataque de bandeira falsa, é no mínimo uma retaliação fora de proporção. Acabar com todo o domínio militar daquele país, porque você acha que pode acontecer, né, enfim, um ataque à população de Donbás, que hoje a Rússia considera como territórios autônomos, mas novamente, né, geralmente para você fazer um novo país, tal, precisa de uma autorização da ONU. Se não é assim, reconheci, pronto, agora mando tropas para você, a Ucrânia não manda mais nisso, né? Então existe toda uma legislação internacional que a Rússia está desrespeitando. Então, por mais que vá doer no Brasil, sim, economicamente, porque a gente está falando de Rússia, que aproximou bastante do Brasil nos últimos tempos, e da China principalmente, o Brasil tem que se posicionar a favor das democracias, né, ocidentais. Novamente, não passa o plano para a OTAN também é imperialista, a OTAN também não estava com interesse de defender a democracia na Ucrânia. Ela queria sim ameaçar a Rússia, queria sim expandir o território, coibir, né, a expansão do território russo, mas eu estaria condenando da mesma maneira se fosse uma intervenção, sei lá, Cuba quer se aproximar da Rússia. Aí os Estados Unidos vai lá e coloca destrói bases militares, invade território de Cuba que não considera que é cubano, só porque não pode fazer uma intervenção da Rússia em Cuba. Eu atacaria do mesmo jeito os Estados Unidos. Então a atitude que a Rússia está tomando nesse momento vai completamente contra as noções de direito internacional. Tá? A gente está falando de um momento gravíssimo dessa nova ordem mundial. É um momento de ruptura institucional, de ruptura das bases da ONU, do Conselho de Segurança, de tudo que foi construído desde a Segunda Guerra Mundial. Talvez, junto com, por exemplo, a guerra na Bósnia, né, a Bósnia, a Sérvia, o próprio atentado, por exemplo, ao World Trade Center, talvez esse momento seja o mais tenso desde o final da Segunda Guerra Mundial. Vai ser uma modificação de como vai ser essa nova ordem mundial, de acordo com as respostas que vão ser dadas pelo mundo ocidental, tá? E, aliás, uma coisa também bem importante. A gente teve, aqui, o Brasil, né, ele vai ter que se posicionar então. A declaração que o Bolsonaro deu, o Putin é o cara da paz, a gente está vendo, né, coincidência ou não, que as tropas começaram a se desmobilizar. Aparentemente nenhuma tropa se desmobilizou. O Putin estava jogando notícias falsas
para acalmar o mundo ocidental enquanto planejava uma ação. Não dá para esquecer que o discurso que foi passado pela mídia estatal russa era um discurso gravado, não foi um discurso ao vivo. Ou seja, ele já estava planejando fazer aquele ataque há um tempo, né? No mínimo há um tempo, já estava planejando fazer aquele ataque. Então, o Brasil vai ter que se posicionar a favor das democracias ocidentais e a gente tem que ver também, muitos alunos estão perguntando, né, professor, e a ONU? A ONU não pode fazer nada? O único organismo que tem um caráter de fato de ação, né, é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, ele tem 10 membros rotativos que votam ali, né, fazem discursos, inclusive o Brasil é um deles nesse momento, e 5 membros permanentes que têm o poder de veto. Eles podem vetar qualquer tipo de ação dos capacetes azuis, do exército da ONU. Adivinha quem são os membros permanentes? Rússia, China, Inglaterra, França e Estados Unidos. China e Rússia claramente vetariam uma intervenção na Rússia, uma intervenção contra o território russo. Então não vejo grandes soluções. Finalizando o vídeo então, há um medo do que vai acontecer no futuro, tá? A gente não sabe, a Rússia vai dominar a Ucrânia como um todo? Se dominar a Ucrânia como um todo, vai ameaçar outros países da fronteira que já foram ligados à União Soviética, já foram próximos da Rússia, e exigir a saída deles da OTAN? Até que ponto, se não para a Rússia, ela vai querer tirar a presença da OTAN do leste europeu? Não sabemos. Como que vão ser essas respostas? A União Europeia vai aplicar sanções. Até que ponto, com a dependência do gás natural russo que tem? Tá? Não sabemos. Qual vai ser a posição dos Estados Unidos, do Biden? Uma ação militar? Apoio logístico? Financeiro? Ajudar as guerrilhas que possivelmente vão se formar contra a atuação da Rússia? Uma possível intervenção da Rússia? Não sabemos. E claro, a questão mais grave de todas. Porque a Ucrânia, como eu já disse para vocês, dificilmente vai causar uma nova guerra mundial, porque representa um país possivelmente estratégico, mas não tão importante, diferente de Taiwan. Se a China observar uma certa fraqueza do mundo ocidental, Taiwan está sob perigo. Por quê? Porque os Estados Unidos é um grande aliado de Taiwan. E a posição americana é bem interessante, né? Ele é um aliado militar não tão forte a ponto de fazer com que Taiwan se sinta confiante e declare independência e ameace os chineses, mas não tão fraco a ponto de fazer com que a China se sinta autossuficiente e confiante para interferir em Taiwan. Então fica naquele meio termo. E a China já fez uma série de sobrevoos, inclusive pós-ataque na Ucrânia, no território de Taiwan. Será que a China está pensando em fazer uma intervenção em Taiwan? Aí sim há risco de uma terceira guerra, porque o Biden vai comprar essa briga com os chineses. E a China é um exército até maior que o russo. Menos poderoso, né? As armas são menos poderosas, tem menos capacidade bélico-nuclear. Mas é até mais poderoso do ponto de vista de número de exército, de equipamentos e tal, do que o exército russo. Aí pode complicar. Uma aliança sino-russa, por exemplo. Enfim, tá? Então, a gente está numa situação bem tensa, bem complicada. Eu vou atualizando vocês aqui assim que surgirem novas notícias.